Essa é nossa Rádio DX, a sua melhor sintonia DXista. Venha conferir conosco as informações do mundo do rádio. A sua, a nossa, a nossa... Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à sua, a nossa Rádio DX, aqui pela sua Rádio DX. Hoje o programa Boletim DX tem na sua produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje vamos estar apresentando mais um programa, trazendo aí várias informações do mundo do rádio para todos os nossos diletos ouvintes. Hoje o programa Boletim DX tem na sua edição o número 224, ok? Então tivemos aí alguns dias sem poder apresentar devido a atividades profissionais e, como eu tenho dito e repito aos demais amigos, primeiro as nossas ocupações, depois o nosso hobby, certo, amigos? Então, na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Vamos ter aí um pouco da informação do Rádio em Onda Média. Em sequência, teremos várias informações de X na noite de hoje. Hoje, dia 29 de maio de 2026, programa Boletim DX, edição de número 224. A todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à sua, a nossa Rádio DX. Do mundo do rádio. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Melhor programação. O que você merece. RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. 10-8. Quedo a la espera. La señal es buena. Se escucha alto y claro. Saludos desde Madrid, España. Os habla Juan San Ildefonso. Bienvenidos a Amigos de la Onda Corta. En onda corta, vía satélite y en Internet. Radio Exterior. La emisora internacional de Radio Nacional de España. La onda media, conocida también como frecuencia media, del inglés medium frequency, es la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 kHz a 3 MHz. El principal uso de esta banda está normalizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el servicio de radiodifusión sonora terrestre. La onda media se convirtió pronto en el gran vehículo de información para millones de personas. Durante las décadas de los años 30, 40 y 50, la onda media vivió su edad dorada. Las familias se reunían alrededor del receptor para escuchar radionovelas, boletines de noticias, música en directo y los primeros programas de entretenimiento. Para muchos, la radio fue un descubrimiento casi mágico, una ventana al mundo que cabía en una caja de madera. Con la llegada de la FM, la televisión y más tarde la era digital, la onda media perdió parte de su protagonismo. Su calidad de sonido es inferior y las interferencias son frecuentes. Sin embargo, siguió siendo y aún es un recurso fundamental en zonas rurales, para servicios de emergencia y para emisoras de gran cobertura nacional o internacional. Hoy, en pleno siglo XXI, algunos países han reducido las emisiones en onda media, mientras que otros, aún así, la onda media conserva un encanto único. Esa calidez algo rugosa del sonido y ese pequeño viaje nocturno a través del dial en busca de voces lejanas. Una experiencia que muchos radioescuchas siguen considerando insustituible. Radio Nacional de España. Primeras emisiones.
la noche señalada para la inauguración de Radio Nacional de España. Emprender me dominaba. Me disponía a emprender una labor para la que carecía de práctica y conocimiento, y en circunstancias de una gravedad que no ignoraba. Radio Nacional de España es el servicio público de radiodifusión del Estado español, creado con el objetivo de ofrecer programación informativa, cultural y educativa. Su historia comienza en un contexto muy particular. Radio Nacional de España fue fundada por el militar José Millán Astray en Salamanca el 19 de enero de 1937, en plena Guerra Civil Española. Sus estudios estaban en el Palacio de Anaya, en Salamanca. La primera emisión se lanzó al aire desde un frontón ya desaparecido. Su primer director fue el periodista Jacinto Miquel Arena. A partir del 14 de junio de 1937, Radio Nacional de España asume las funciones de cabecera de la radio del bando sublevado. Hasta esa fecha, esa función la había venido desempeñando Radio Castilla de Burgos, la cual elaboraba la información y la propaganda que obligatoriamente debían emitir todas las emisoras que iban cayendo en manos de los sublevados a la Segunda República. En los primeros años de existencia, Radio Nacional de España tuvo una programación centrada en los ideales del franquismo, aunque también comenzó a ofrecer música, noticias y programación en la España de los 60 al mundo. En aquellos años, cuando el país intentaba recomponerse tras la Guerra Civil, muchos receptores funcionaban con válvulas que tardaban unos minutos en calentarse. La familia se reunía alrededor del aparato como si se tratara de un miembro más del hogar. Ajustar el dial era un ritual, mover la rueda despacio, escuchar el zumbido y las interferencias hasta encontrar la emisora deseada. En la España de los años 40, la radio estaba fuertemente controlada por el régimen, que utilizaba las ondas para difundir mensajes oficiales, discursos y boletines informativos obligatorios. Pero incluso dentro de esas limitaciones, la radio supo hacerse un espacio propio en la vida cotidiana. Los informativos ofrecían una visión muy particular de lo que ocurría en el país y en el mundo, pero la audiencia escuchaba con atención porque era casi la única fuente de noticias disponible. Y por supuesto, estaban los programas que llenaban de imaginación los hogares. Los seriales radiofónicos. Aquellas historias dramáticas, llenas de giros y personajes inolvidables, mantenían al público en vilo día tras día. También sonaba la música en directo, las radionovelas, los concursos y los primeros programas de entretenimiento que buscaban aliviar, aunque fuera por unos minutos, las tensiones de la época. La radio de los 40 fue también un espacio para las voces que marcaron una generación. Locutores y locutoras cuya dicción impecable y tono solemne se convirtieron en referentes. Su estilo pausado y muy formal reflejaba la solemnidad de aquellos años. Pero quizá lo más importante es que en una España aún marcada por la escasez y las restricciones, la radio ofrecía algo que muchas personas necesitaban: compañía, sonido, palabras, la sensación de que, más allá de las paredes del hogar, había un país que seguía latiendo. Así era la radio en la España de los años 40, una mezcla de control, creatividad y compañía, un medio que empezaba a tejer la memoria sonora de un siglo entero. Mirando el mar soñé, estabas junto a mí. Mirando al mar, yo no sé qué sentí, acordándome de ti, lloré la dicha que perdí. Radio Nacional de España en los años 50. En los años 50, la radio española vivió una etapa decisiva, marcada por el crecimiento, la expansión y la consolidación de este medio como el principal vehículo de información y entretenimiento en el país. A lo largo de esta década, España comenzó a recuperarse de los efectos de la posguerra y la radio se convirtió en uno de los pilares fundamentales para la integración social y cultural. Ya no solo era una herramienta para la transmisión de noticias oficiales o propaganda política, sino que comenzó a abrirse espacio para otros géneros, impulsando una era de creatividad y modernización de las ondas. Uno de los elementos más destacados de la radio en los años 50 fue la creación de programas de entretenimiento masivo. Estos programas, en los que se mezclaban historias de amor, aventura y drama, tenían un enorme seguimiento, con audiencias que esperaban ansiosas cada nuevo capítulo. Pero no solo los seriales marcaron la pauta. La música también jugó un papel crucial.
Durante los años 50, la radio fue la principal plataforma para la difusión de géneros como la copla, el bolero y, por supuesto, la música popular española. Artistas como Concha Piquer o José Guardiola eran ya estrellas de la radio, cuyos temas se escuchaban en todos los rincones del país. En paralelo, comenzaron a surgir nuevas emisoras privadas, aunque el control centralizado del régimen seguía siendo fuerte. La figura del locutor también vivió un auge en estos años. Alguien con gran capacidad de persuasión, cuya voz no solo informaba, sino que cautivaba. El estilo de locución, con su tono solemne y su dicción perfecta, era el reflejo de una época que buscaba estabilidad y seriedad. La radio no solo informaba y entretenía, sino que también se convirtió en un actor fundamental en la modernización de la sociedad española de la época. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa. Yo estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se graben. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Atención Atenas, atención Atenas, Radio Nacional de España queda a la escucha. Transmite Radio Nacional de España. Radio Nacional de España en la década de los 60. A lo largo de esta década, España vivió un proceso de modernización económica que tuvo un reflejo directo en los medios de comunicación. El crecimiento de la industria y la urbanización permitieron un aumento de la audiencia de la radio, especialmente en las ciudades. A medida que más personas se mudaban a los núcleos urbanos, la radio se convirtió en una de las principales fuentes de entretenimiento e información para los ciudadanos. Sin embargo, la radio seguía estando muy influenciada por el régimen franquista. A pesar de ser un medio de comunicación masivo, la información estaba sometida a un control estricto. Los noticieros y programas de actualidad estaban muy limitados por la censura, y las voces disidentes prácticamente no tenían espacio en las emisoras. La información política, por lo general, era oficialista y se utilizaba para reforzar la propaganda del régimen. A pesar de las restricciones, los programas de entretenimiento seguían teniendo un gran éxito. Durante los años 60 se consolidaron los espacios de variedades, con una mezcla de concursos, comedia, música y teatro. La radio, como medio de distracción, siguió siendo esencial para millones de hogares españoles que no contaban con un receptor de televisión. Un avance clave en esta década fue la expansión de la cobertura radiofónica. Aunque la radio en España ya era bastante Buenos días, Madrid. Aquí José Luis Balbín. Buenos días, Roma. Buenos días, Madrid. Aquí Luis López del Pecho. Durante tanto tiempo es
el momento estelar, el momento histórico. Ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos. Radio Nacional de España. Son las 10 de la noche en el reloj de la Puerta del Sol. Diario hablado de Radio Nacional de España. Información nacional. España a las 8. Radio Nacional de España en los años 70. La década de los 70 fue un periodo crucial para el desarrollo de los medios de comunicación en España. La radio, que había sido una herramienta fundamental durante la posguerra y los años 50, vivió en los 70 un proceso de transformación profunda, marcado por cambios sociales, políticos y tecnológicos. Esta década estuvo marcada por el final del régimen franquista y la llegada de la transición democrática. Esto tuvo un impacto directo en los medios de comunicación, especialmente en la radio. A medida que avanzaba la década, la radio española experimentó un proceso de liberalización que permitió la aparición de nuevas emisoras y un mayor pluralismo informativo. En 1973 se legalizó la radio privada, un cambio radical que permitió la aparición de emisoras libres en toda España. Antes de ese momento, la radio había estado prácticamente monopolizada por el Estado y las emisoras privadas operaban de manera clandestina o ilegal. En cuanto a la tecnología, la década de los 70 trajo avances importantes. El cambio de la onda media a la frecuencia modulada permitió una mayor calidad de sonido y una mejor fidelidad en la transmisión, lo que ayudó a la radio a consolidarse como un medio muy popular y accesible. La forma de comunicar se modernizó y los locutores pasaron a ser figuras más carismáticas y personales, muchas veces con un estilo de vida que reflejaba la juventud y la rebeldía que empezaba a calar en la sociedad española. Pero los 70 no solo fueron una década de música. También fue un periodo en el que la radio se convirtió en una plataforma para el debate político y social, especialmente tras la muerte de Franco en 1975. La radio comenzó a ser un espacio en el que se podían abordar temas más complejos. Se vivió un renacer del periodismo libre en la radio y muchos programas de información se convirtieron en ventanas para la discusión política, donde las voces críticas empezaban a hacerse oír. Atención, españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban. Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Posteriormente será facilitado un comunicado médico detallado por el equipo que habitualmente ha asistido al jefe del Estado. La hora y el tiempo atmosférico son dos informaciones que interesan a muchos, pero a otros les importa otro tipo de información. Es la que ofrece el 095, elaborada desde esta casa. Con media España pasada por agua, aquí estamos otra vez, con la gabardina puesta, eso sí, al pie del cañón y con el equipaje repleto de sensaciones exclusivas. Se inaugura un nuevo estilo de hacer y se asientan las bases para lograr una ciudad abierta al continuo nacimiento de zonas verdes, a la cultura. Continuos desplazamientos a los barrios para conocer in situ las necesidades vecinales y presencia activa en la práctica totalidad de las citas culturales.
del espectro. Olá, amigos e amigas. Que relato espetacular esse da trajetória da rádio em onda média na Espanha. Acredito que todos os países que tiveram o advento do rádio, no sentido do início, em cada país, em cada cidade, teve um documentário especial, teve seu registro especial. Tivemos aqui no Brasil realmente o início do rádio, que foi de forma também espetacular, desde 1919, com a Rádio Clube de Pernambuco, em sequência com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923. E a gente só tem aí registros espetaculares dos grandes teatros, radioteatros, na verdade, que formaram aí grandes públicos, onde surgiram vários artistas, onde o auditório era lotado todos os fins de semana, e que realmente foi um marco histórico em todas as emissoras, onde houve esse boom, esse início nas grandes cidades, nas principais capitais de cada país. Realmente foi um marco. Belas canções, onde a essência do amor, da poesia, era celebrada com afinco. E, infelizmente, hoje a gente não vê mais esse tipo de quadro, esse tipo de ação de nenhuma emissora de rádio. Até os anos 90 ainda se ouvia nas emissoras, no período noturno, com assiduidade, programas românticos, às vezes no final da tarde, com mais ênfase à noite. Hoje uma ou outra que tem algum programa que faça e que fale, né, realmente de sentimento, uma vez que poucas são as emissoras que ainda têm em sua programação um espaço dedicado aí ao romantismo. Infelizmente a gente vê a cada dia esse tipo de programa sendo cada vez mais não tendo espaço, na verdade, na grade de programação. Mas num período áureo, num período realmente de ouro do rádio, na sua essência, na sua formação, até os anos 90, podemos 80, 90, que tinha realmente ainda aquele boom, aquele sentimento das pessoas que mandavam cartas, porque ainda não tinha a força da internet que se tem hoje para estar se enviando e-mails. E aí se mandava as cartas. Ainda vários amigos desejam enviar cartas em vez de mandar um e-mail, a não ser uma mensagem urgente, mas ainda preferem escrever de próprio punho as cartas. Isso é memorável, certo? Nos dias atuais, as emissoras ainda se sentem honradas em receber uma carta escrita à mão ou datilografada, nem digitada, impressa, ou datilografada, ou então escrita, manuscrita, não é? Com o próprio punho. Que bom que temos esses registros ainda salvos na memória das grandes broadcastings e daquelas pequenas que algum amigo acompanhou e que está aí registrado mundo afora. Então, parabéns aí esse grande relato da Rádio Exterior da Espanha, da Rádio em Onda Média na Espanha. Parabéns a todos aqueles países que tiveram aí já a comemoração do seu centenário no rádio, e que cada vez mais possamos ouvir esse grande amigo que se reinventa aí a cada década, podemos dizer aí já mais de 10 décadas em alguns países, e alguns aí 60, 50, 60, 70, 80, 90 anos,
e que segue firme e forte, se reinventando e buscando cada dia mais estar junto de seu público, dos seus ouvintes, em diversas plataformas. E Viu Rádio, esse grande amigo que está presente aí nos 4 cantos do planeta. Aqui fica o meu comentário e parabéns mais uma vez a esse documentário da Rádio Exterior da Espanha, comentando sobre o rádio em onda média que completou 88 anos. Então, muito bom. Parabéns, parabéns. E nós somos quem ganhamos o presente com esse tipo de material guardado e que esperamos que outras emissoras não guardem isso a 7 chaves. Com o advento aí da internet, com o YouTube, que possamos ter esse tipo de documentário sendo exposto, sendo divulgado em massa para todos os amantes do rádio poder reviver um pouco da magia do rádio em seus primórdios. Parabéns aí a todos. Bom, amigos, mas vamos às informações de hoje. Primeiramente, que nos chega uma notícia triste, é que realmente foi confirmado que a CBS News Radio encerrou as transmissões no último dia 22 de maio de 2026, depois de 99 anos no ar. O anúncio em 20 de março de 2026, a CBS News confirmou que ia desligar a rádio após quase um século. O motivo foram cortes de custos e mudanças de foco para o digital streaming. A divisão da rádio dava prejuízo há anos. O alcance, na época do anúncio, fornecia notícias para cerca de 700 emissoras nos Estados Unidos. O fim de uma era. A CBS News Radio começou em 1927, cobriu a Grande Depressão, Segunda Guerra, 11 de setembro, a eleição de 10 presidentes. Era a rádio de notícias mais antiga dos Estados Unidos, ainda ativa. Afiliadas famosas que ficaram órfãos, a WCBS, Nova York, KNX, Los Angeles, WBBM, Chicago, KYW, Filadélfia e KCBS, São Francisco. 2 redes novas surgiram já em 23 de maio de 2026 para ocupar o vazio. A Radio Network News, RNN, da Live Channel USA, a Worldwide News Network, da rede Apple Media, dona da WABC NY, ou seja, Nova York. Muitas afiliadas também migraram para a ABC News Radio antes do fim. A WTOP, Washington, e a WCCO, Minneapolis, foram as primeiras. Resumindo, depois de 99 anos, a voz da CBS, ou CBS, no rádio americano se calou. O link de encerramento segue com mais informações abaixo. A CBS News encerra suas transmissões de rádio após quase 100 anos. A CBS News anunciou o encerramento de seu serviço de rádio após quase 100 anos, em uma nova rodada de demissões. O serviço deverá ser encerrado, ou seja, na verdade não deverá, já foi encerrado no último dia 22 de maio, afetando mais de 700 emissoras afiliadas, que anunciaram na sexta-feira a editora-chefe Barry Weiss e o presidente Tom Cybronski. Os funcionários serão notificados, ou seja, foram na verdade notificados até o final do dia, e caso seus empregos sejam afetados, disseram eles, os cortes podem impactar cerca de 6% da força de trabalho, ou mais de 60 pessoas, segundo o relato da mídia americana. Embora tenha sido uma decisão necessária, não foi fácil, disseram Weiss e Cybronski, acrescentando que uma mudança na estratégia da programação da estação de rádio e os desafios econômicos tornaram impossível a continuidade do serviço. Parte da redação precisa ser reduzida,
para dar espaço a coisas que precisamos construir para nos manter competitivos, disseram eles. A CBS passou para o controle de David Ellison, filho do bilionário da tecnologia e aliado de Trump, Larry Ellison, depois que ele assumiu o controle da Paramount como parte de uma fusão mais ampla com seu estúdio de Hollywood, a Skydance, no ano passado. A aquisição anterior da Paramount por Elliott foi aprovada pelo governo Trump neste verão, depois que a Paramount concordou em pagar $16 milhões para encerrar um processo movido por Trump referente a uma entrevista ao programa 60 Minutos ou 6 Minutes. 60 minutos. Em outubro passado, Elliott contratou Barry Rice, ex-colunista do New York Times, como editora-chefe da CBS News, com parte do que ele descreveu como um esforço para modernizar o conteúdo da Paramount e tornar a CBS o nome mais confiável em notícias. Wise, que criticou os meios de comunicação de massa por se tornarem muito partidários e liberais, já havia declarado que pretendia mudar a tomada de decisões editoriais da CBS. Alguns jornalistas de renome também deixaram a emissora nos últimos meses, incluindo o correspondente do programa de 60 Minutos, Anderson Cooper, que em fevereiro anunciou que deixaria o programa para passar mais tempo com a família. Wise também enfrentou críticas em dezembro, após tomar a decisão de retirar do programa os 60 Minutos em segmentos. Sobre as deportações de homens venezuelanos para um centro de detenção em El Salvador, promovidas pelo governo Trump. A CBS defende a retirada de reportagem do programa 60 Minutos sobre as detenções de Trump. Ex-colunista de Nova York, ex-colunista do New York Times, assumirá a direção da CBS após acordo com a Paramount. Wise disse aos colegas que em uma reunião editorial que a reportagem sobre a prisão salvadorenha não contribuiu para o avanço da questão e que eram necessárias mais entrevistas. Desde que assumiu o cargo, Wise anunciou uma série de mudanças. Desde janeiro, ela revelou planos para contratar novos colaboradores e reestruturar a cobertura de notícias digitais. A CBS não possui um acordo de parceria com a BBC, o que significa que o conteúdo jornalístico, incluindo imagens de vídeo, podem ser compartilhados. A BBC News é editorialmente independente da CBS. No memorando enviado aos funcionários na sexta-feira, Wise e Cyberwisk disseram que não era segredo, que o setor jornalístico está mudando e que precisamos mudar junto com ele. Novos públicos estão surgindo em novos lugares e estamos avançando com planos ambiciosos de crescimento e investimento para que possamos estar presentes para eles, acrescentou. Mas, infelizmente, por mais que tentaram tapar o sol com a peneira, com informação daqui, outra dali, chegaram ao cume de dizer que não dava mais para seguir com a emissora, sendo aí um centro, de distribuição de informação confiável para diversas emissoras americanas. Mas, infelizmente, acabou. E o ultimato foi o último dia 22 de maio de 2026, depois de quase 99 anos no ar. Uma pena, mas seguimos, seguimos aí amando as ondas do rádio. Outra informação que nos chega agora é que, cadê a notícia que não correu? A CM Obrecht estará com emissões no próximo sábado, ou seja, amanhã, dia 30 de maio.
Novas emissões da C.M. Obrecht para este sábado 30 de maio, das 9 às 10 UTC e 9.670 kHz pelo canal 292 aí da Europa. Das 13 às 14 UTC em 21.700 kHz, das 18 às 19 UTC em 6.070 kHz e das 21 às 22 UTC em 3.955 kHz. Ok, amigos? Então, vamos acompanhar as transmissões da C.M. Obrecht. Outra informação também que nos chega é das próximas emissões das estações imaginárias, que estará aí neste fim de semana, no sábado e também no domingo, através da Radio Gold de ondas curtas. No sábado às 11 UTC em 6.160 kHz e no domingo às 9 às 13 em 6.160 e às 20 horas em 6.160 e 3.975 kHz. O e-mail para contato é o imaginariostations@gmail.com, em alfabeto fonético internacional: India Mike Alpha Golf India, November Alpha Romeo Yankee Sierra Tango Alpha Tango India Oscar November Sierra @Golf Mike Alpha India Lima .Charlie Oscar Mike. Outra informação também que nos chega, que estará no ar, é a FRSH, que é a Free Radio Service Holland, neste próximo dia 31 de maio, próximo domingo. No domingo 31 de maio, a FRS Holland estará no ar. Junto com vocês, convidamos a participar da nossa primeira transmissão de 2026. Estaremos no ar das 16h52 às 20h50 UTC, em 7.700 kHz, 9.300, 5.875 kHz, 7.400 e 3.895 kHz. Os amigos podem buscar também na internet frsonline.ddns.net, ok? Então podem seguir nesse endereço frsonline.ddns.net, certo, amigos? Em alfabeto fonético internacional: Foxtrot Romeo Sierra Oscar November Lima Índia November Echo .Delta Delta November Sierra .net .November Echo Tango, certo, amigos? Então, mais e mais emissoras transmitindo aí sua programação. Outra notícia que nos chega é que o Dia da Rádio em Mônaco, Média Diffusion, abre seu centro de transmissão ao público, ou seja, a Mônaco Média Difusão, no Dia da Rádio, nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2026, para celebrar o Dia da Rádio. A Mônaco Média Diffusion, ou Difusão, anteriormente Monte Carlo Rádio Diffusion, abrirá as portas de seu centro de transmissão. Das 9 às 17 horas, o público poderá descobrir o funcionamento interno da Rádio Difusão nas instalações de Col de la Madone em Pelle, Alpes Marítimos, e Romoulis, Alpes de Alta Provença. Após o sucesso do evento anterior, que recebeu mais de 200 visitantes em 3 dias, em cada sede, a operadora repete a experiência com visitas guiadas a cada 30 minutos. Os participantes poderão explorar as instalações técnicas e compreender melhor como funcionam as instalações de uma rádio. Estas jornadas de portas abertas são totalmente gratuitas e estão abertas para todo mundo, desde que aficionados pela rádio até pessoas com curiosidades.
Então, amigo, fica aí a dica. Quem estiver lá pelas bandas de Mônaco pode visitar aí as instalações. Ok? Outra notícia agora que nos chega triste. Cadê? Deixa eu ver onde ela foi parar. Adeus à onda larga. Um latido que se apagou depois de 92 anos. Em 27 de maio, aliás, em 27 de junho de 2016, a 0 hora UTC, o sinal da BBC Rádio 4 em onda larga, que é onda longa, 198 kHz, foi desligado para sempre. Com esse gesto aparentemente sensível, silenciaram um transmissor. Se fecharam um dos capítulos mais longos, influentes e queridos da radiodifusão europeia. Durante quase um século, os grandes transmissores de Droitwich, West England e Bergia foram muito mais do que estruturas metálicas elevando-se sobre a paisagem britânica. Foi um ponto de referência técnico, um símbolo cultural e, para milhões de olhos, uma companhia constante em tempos de calma e de incerteza. A onda longa da BBC nasceu nos anos 30 com uma missão clara, que toda a população do Reino Unido, desde as grandes cidades até os rincões mais remotos, poderia receber um sinal confiável. A propagação de baixa frequência permitiu que uma única antena cobrisse mais de 90% do território, chegando até mesmo a boa parte da Europa continental. Incluindo mais tudo o que é cultural, o sinal de 198 kHz fazia parte da infraestrutura estratégica do Reino Unido, utilizada para comunicações com submarinos, nucleares e para controle remoto de contadores elétricos no horário do vale. Droitwich, West England e Bergia, gigantes de aço e memória, os três transmissores construídos em 1932 e 1936 representaram a era dourada da engenharia radiofônica. Droitwich, com suas torres de 213 metros e 50 kW, foi durante décadas o coração da onda longa britânica. West England e Bergia, ambos de 50 kW, garantiram que a Escócia recebesse o sinal com a mesma força que a Inglaterra e Gales. Nos anos 30, os receptores britânicos levaram a palavra Droitwich, impressa no mostrador. Não havia falhas, mas havia informações de responsabilidade e bastava girar a roda até esse nome para encontrar a voz da nação. Uma despedida celebrada pela radiodifusão. O encerramento não passou despercebido. A RSGB e a BBC Amateurs Radio Group ativaram um indicativo especial de 21 a 27 de junho, homenageando a longitude histórica da onda de 1.500 metros. Além disso, 3 clubes de rádio operaram indicativos comemorativos no mesmo dia do desligamento. Adeus, onda longa, adeus, frequência de 198 kHz, que ficou na história. Amigos, não só de magias, de notícias positivas vive o rádio. Realmente nós nos
regredimos, né, elevamos o nosso pensamento ao passado, o quão importante foi essa frequência de 192 kHz para a Inglaterra, para o Reino Unido e para todas aquelas cidades, aquelas províncias que recebiam a comunicação confiável, as notícias em primeira mão, antes mesmo da internet, mas que chegava no lado de cada família que parava em seus momentos de entretenimento para ouvir o radinho pequenininho ali, ou aqueles que tinham uma condição um pouco maior, daqueles rádios de caixa maiores, tomavam chá ou um café, comia ali um bolo, um pão e ouviam as notícias e também curtiam as grandes canções do momento. Quão maravilhoso! Sabemos o quão duro era a vida para muitos nas pequenas cidades, naquelas províncias distantes dos grandes centros, mas ali naquela pequena casa, naquele pequeno povoado, um rádio estava presente. Quão mágico é o rádio. Eita, amigos, é uma viagem mágica que o rádio proporciona a todos aqueles que o amam. Mas vamos seguir em frente. A Anatel confirma: não é preciso autorização prévia para operar satélites. A exigência perdurou por 20 anos. Agora, qualquer radioamador poderá operar satélite de serviço sem necessidade de ter uma anotação em sua licença de estação. Em uma excelente notícia para a comunidade radioamadorística brasileira, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, confirmou oficialmente que a operação de satélite do serviço de radioamador não depende mais de nenhuma autorização prévia a ser incluída na licença de funcionamento da estação. A decisão põe fim a uma exigência burocrática que por anos condicionou o uso de satélites a um registro específico no documento da estação. Durante o tempo em que a resolução número 449 de 2006 estava em vigor, o parágrafo único do artigo 7º determinava que o radioamador precisava ter uma observação em sua licença para operar satélites. Durante a consulta pública número 42/2025, o texto inicial ainda previa a manutenção dessa obrigatoriedade. No entanto, com a publicação do ato normativo 3448/2026, que completou o regramento atual do radioamadorismo, composto por este ato, mais a resolução 777/2025 e o ato número 926/2024. A Anatel retirou qualquer menção a essa obrigação. Não existe hoje qualquer menção a ter de obter autorização prévia para operar satélite. Bom, amigos, não existe, hoje qualquer menção a ter de obter autorização prévia para operar satélite. Mesmo assim, para garantir a segurança jurídica dos operadores e evitar ambiguidades interpretativas, não existe aí mais essa formalidade, certo? Então a Anatel aí respondeu que não é obrigatório ter mais esse registro para se operar satélites. Ok, amigos?
Antônio Augusto já está por ali, chegando. Bom, amigos, mandando um abraço aqui aos amigos Wesley, desde Cacoal, Rondônia, ao nosso amigo Luiz Tadeu, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao Braulio Garcia, muito boa noite, seja muito bem-vindo, está nos ouvindo lá por Sorocaba, São Paulo, ao Orton Marcos, que está nos ouvindo lá pela cidade de Formiga, em Minas Gerais, ao Frederic Atajodi, desde Dakar, no Senegal, Martín Herrera, desde México, Lafayette, pela cidade de Agrestina, aqui no estado de Pernambuco. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Erbley Ramos, desde Joinville, Santa Catarina, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao Nessir Medibidá, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, também Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao nosso amigo Cassiano Alves Macedo, lá pela cidade de Suzano, São Paulo. Abigail, desde México. Roberto Teodósio, desde Maceió, no estado das Alagoas. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Paulo Pereira, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins, muito boa noite. Ao nosso amigo Rafael Grajeda, desde México. Nino Bloisen, desde Miami. Ao nosso amigo Daniel Fernandes, lá do Rio Grande do Sul. Aqui também o nosso amigo Gerden Dantas, lá por Cajazeiras, na Paraíba. José Maranhão, lá por São Luís, no Maranhão. Deixa eu ver o que mais por aqui. Francisco Batista, lá pelo Rio de Janeiro. Marcílio, também lá pelo Rio de Janeiro. Marcílio Bergamin, desde o Rio de Janeiro. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. E é isso, amigos. Vamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje. Que Deus ilumine cada um e respectivamente as suas famílias. Hoje o programa Boletim DX esteve na sua produção e apresentação Antônio Evelino, direto dos estúdios deste Clube Sem Fronteiras, e o programa Boletim DX teve a sua edição, o número 224. A todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias, e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação, porque você merece. Simplesmente diferente.